Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Vírgula Cast. Hoje vamos falar um pouco sobre Growth Marketing, falar sobre IA. Se vocês gostam de IA, né? Toda vez que tem um tema de IA, o episódio dá uma bombadinha. A galera tá curtindo bastante, mas não é só vocês, é o hype do momento. Mas antes, obviamente, da gente começar esse nosso programa fantástico falando sobre IA, sobre Growth Marketing, o que é isso, o que são essas coisas e trazer um pouco de conhecimento para vocês. Queria apresentar os nossos patrocinadores e claro que vamos começar pela agência P3A, agência de marketing digital, marketing 360 para sua empresa. Então, se você está querendo desenvolver site, desenvolver identidade de marca, branding, estratégias de marketing 360 para sua empresa, QR Code está aí na tela, então é só olhar aí o QR Code, chamar a gente. A nossa equipe está preparada para atender você e criar um projeto 100% personalizado para sua empresa. E também não podemos deixar de falar dos estúdios da Artes Filmes, esses patrocinadores incríveis, esses parceiros incríveis, que vocês estão vendo aí a qualidade dos estúdios. Então, entrem lá no site deles, nas redes sociais deles, tem painel de LED, tem os estúdios de podcast, tem espaço de fundo infinito, fundo preto, fundo chroma key. São estúdios incríveis, além de poder gravar comercial para sua empresa, toda a parte de áudio e vídeo. Pode contar com o pessoal da Artes Filmes, também QR Code aí na tela para você poder conversar com a equipe deles. Então é só chamar, falar que veio aqui do Vírgula Cast e aí você ganha aí um descontinho especial. Mas é isso, pessoal. Vamos lá. Vou falar quem eu trouxe hoje aqui. Então, para vocês, o Paulo, ele é especialista em Growth Hacking, com mais de 4 anos de experiência ajudando empresas a escalar seus negócios por meio de estratégias digitais. De forma eficiente. Formado em marketing pela Universidade de Brás Cubas, ele se destaca na automação de processos com inteligência artificial, otimização de operações de vendas, atendimento e suporte ao cliente para maximizar performances empresarial. Sua experiência inclui tráfego pago, esse é bem legal, né? Gerenciou mais de R$1 milhão em anúncios online com campanhas de conversão em Google Ads e Facebook Ads. A gente vai entrar um pouquinho nisso, que ia ser bem legal. E além disso, é especialista em traqueamento avançado. Isso também é bem legal, bem interessante. Poucas empresas falam disso. Eu também amo falar sobre isso. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Porque aí a gente garante um pouco de análise e precisão dos dados precisão de tomada de decisões baseada em dados. E a inteligência artificial também vai nos ajudar com isso. E atualmente ele é Growth Hacker no Grupo SM, uma empresa de software com sede aqui em Mogi das Cruzes, que atende mais de 1.000 clientes em todo o Brasil, além de atuar diretamente no mercado. Também compartilha conhecimento como instrutor de cursos de inteligência artificial e automação, ajudando outros profissionais e empresários a otimizarem resultados. Sempre atento com as tendências, ele combina estratégias e tecnologias, inovando e transformando desafios em oportunidades. Seja bem-vindo, Paulo, ao nosso podcast. Obrigado aí pela presença aí, valeu. Muito prazer, obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo podcast. Legal, eu assisti obrigado. Todos os episódios aí, eu vi que que só legal. A galera de peso tá vindo Sim, pra cá. Com certeza. Você sabe que o podcast, assim, tem pessoas que é lá em cima e alguns Sim. e eu tô aqui, Não, né? aqui nada, tá tem doido. Tem uma galera lá em cima. Tô Tá assistindo doido. os episódios, cara, tá fantástico. Parabéns pelo trabalho. Também pela Obrigado. Artes Filmes, né? Conheço bem a galera aí, o Bruno, o Felipe, e a estrutura dos caras é monstro. Tá no lugar certo, no momento certo. É só pra vocês introduzir um pouquinho, eu conheço o Paulo, já deve ter uns 4 anos, 3, 4 anos. E lá no Grupo SM eles têm os podcasts que eles fazem pros clientes e pra comunidade da SM. E aí eu já tive a oportunidade de participar de 2 episódios lá, né? Eu acho que até mais. 3, né? Foram 3. Foram 3, teve a live também que a gente falou sobre Black Friday. A gente falou sobre inteligência artificial, falamos sobre marketing, contei também um pouco da minha vida numa oportunidade lá. E agora é o contrário, agora eu tô te convidando para você vir aqui falar um pouco de você. Porque, assim, para quem não sabe, ele normalmente sempre tava atrás das câmeras, então dificilmente falava. Hoje tá se soltando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais.
Tô indo um pouco pra frente das câmeras, mas fiquei muito tempo aí, pelo menos uns 10 anos, sempre trabalhando nos bastidores, né? Sim. Seja em questão de marketing, lançamento, essa questão de inteligência artificial também você trabalha muito atrás das câmeras, sim, né? Sim. Mas você é melhor do que ninguém para falar que quem não é visto não é lembrado, né? Com certeza. Então eu tô agora indo mais um pouquinho para frente das câmeras e apresentando o resultado que eu levo para os clientes, né? Uhum. E você, por que você começou a tomar essa decisão de sair de trás das câmeras? Porque querendo ou não, você está tendo bons resultados sem aparecer. Por que agora você, obviamente, você sempre foi uma pessoa que me ajudou também bastante quando, principalmente lá com os produtos que a SM entrega, sempre estava à disposição para ir lá, abrir call comigo, mostrar como que a ferramenta funcionava, mas sempre ainda meio que por trás das câmeras. Você nunca foi de, vou abrir um curso, vou ensinar pessoas a fazer. Você sempre teve disposição, mas nunca foi algo... Por que agora mudou isso aí? Você começou a aparecer, a trazer um pouco mais do Tarini para frente das câmeras e ensinar outras pessoas. É um processo de escala mesmo, né? Uhum. Durante toda a minha jornada, eu passei por diversos setores da empresa, né? Então, como você mesmo citou, eu sou formado em marketing. E aí eu comecei desde do cargo ali mais inicial do marketing e fui evoluindo no processo. Já trabalhei com produção de vídeo, vários setores que ajudam a empresa. Uhum. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo escalar mais dando mentoria, ajudando as pessoas com o conhecimento que eu tenho, do que eu indo lá e colocando a mão na massa. Sim. No Grupo SM mesmo, quando eu entrei, isso há 4 anos atrás, eu não tinha um departamento de marketing, tudo era terceirizado, era a agência que fazia os criativos, a agência que fazia roteiro, era tudo terceirizado. E eu entrei porque o CEO da empresa, o Delis, ele achou que demorava muito esse processo de mandar para uma agência, aí se pediu uma alteração, era mais 2 semanas para ter uma alteração, e ele falou assim, não, cara, eu preciso montar um departamento de marketing dentro da sede da empresa e ter um time aqui, que eu consegui, até pela questão de conhecer o produto e ser mais assertivo. E aí, durante esse processo, né, durante esses 3 anos, eu fui crescendo na empresa e montando uma equipe. Então, eu comecei sozinho, quando eu entrei no Grupo SM, nem computador lá tinha ainda para trabalhar. E hoje não, né? Desde janeiro, né, de 2025, eu saí do departamento de marketing porque eu montei uma equipe e deixei a equipe lá. Então você conseguiu estruturar ali a galera e eles dão conta sozinho lá. Isso, aí agora eu fico mais nessa parte de growth, que é uma visão um pouco mais geral da empresa. Legal. Porque quando eu faço parte do departamento de marketing, eu nunca segui muito o que dizem, né? Mas você se preocupa muito com o departamento de marketing, com as ações de marketing. Sim. Trazer novos clientes e manter os que estão lá dentro é mais ou menos esse objetivo, né? Isso, mas você acaba não se envolvendo com os outros departamentos, você né? não Então desenvolve produto, por exemplo, você não... Exatamente. Sim. E aí, com o passar do tempo, quando eu encontrei essa dificuldade, porque eu sou um cara que gosta de conversar com o cliente e gosto de conversar com as pessoas e entender. Então, eu sou muito mais de, ao invés de mandar um formulário para o cliente responder o que ele está achando do nosso sistema, eu prefiro chegar em uma pessoa que eu conheço, sentar com ela ali, que seja 10, 15 minutos e perguntar o que ela está achando. Cara, eu acho que você fez isso comigo, assim, umas 2, 3 vezes já, né? Da gente sentar, porque, assim, eu uso os produtos da SM, depois a gente pode até contar por cima o que é, mas eu uso os produtos e o Tarini, ele tem realmente esse tato, essa conversa com a gente de o que você tá achando, o que você acha que podia melhorar. Pô, várias coisas que eu falei que eu acho que poderia melhorar foram implementadas com o tempo. É um cuidado muito diferenciado do produto, né? Sim, é a questão do growth. O growth, ele parte disso. Ele parte de você entender a real necessidade do cliente e parar de trabalhar com achismo. Legal. Por exemplo, eu gosto muito de comparar com o tráfego pago, né? O tráfego pago, basicamente, você quer subir uma campanha no Facebook, você vai, cria um monte de criativos e sai atirando para tudo que é lado. E aí, o que acontece? Você, com o tempo, você consegue entender qual o criativo que está performando bem. É um comportamento, né? Isso. Só que qual que é o grande problema? Muitas vezes você vai gastar muita grana até acertar.
E o growth, ele vem nessa questão de você primeiro analisar o cliente, quem que é o meu cliente ideal, quais são as dores dele, para Tentar errar menos, né? depois eu criar um criativo. Não quer dizer que é 100% de chance de acertar, mas eu deixo de errar muito no meio do caminho. Sim. E aí, ao invés de eu gastar dinheiro com um criativo que vai aparecer para um cara que, tipo, não vai nem chamar a atenção dele, com o meu trabalho nos bastidores, eu consigo ser mais assertivo na hora de mostrar um criativo para o meu cliente. Tá. Até mesmo para poder segmentar esse criativo. Então, eu vou fazer o criativo para uma mulher, eu vou fazer um criativo para um homem. Quais são as dores? Então, eu consigo ser mais assertivo. Você pode determinar o estilo de linguagem, até mesmo as cores que vai em cada criativo, dependendo do perfil de comportamento de cada público diferente que você vai tentar atingir ali, baseado nesses dados que você está adquirindo, né? Exatamente. Por isso que eu gosto de pedir sua ajuda, porque eu sei que você é um cara que manja muito bem disso. Um pouquinho. Eu lembro do evento que você fez Sim, sobre inteligência artificial para empresários, né, mais na questão de criação de conteúdo. E, cara, é aquilo ali. É saber criar o conteúdo para a pessoa certa. O conteúdo certo para a pessoa certa no momento certo. Sim. Aí você para de gastar dinheiro, queimando dinheiro em Google e testes, Facebook. né? Você acaba sendo mais assertivo. Vamos voltar um pouquinho na ideia. E, primeiro, o que é growth hacking e qual que é a diferença? Porque você tem o growth marketing, growth hacking. O que é esse growth, né? O que significa isso? E para onde que o growth olha dentro? Você, obviamente, já falou, né? Para o cliente, mas em que sentido que eu vou olhar para o cliente ali? O que é isso? Certo. Começando por growth marketing. Na verdade, assim, growth são estratégias de crescimento sustentável. É um crescimento inteligente. Tá. Quando a gente fala de growth marketing, a gente vai pensar em estratégias de crescimento dentro do departamento de marketing, Legal. especificamente estratégias de marketing. Quando a gente fala de growth hacking, que seria atalhos, né? Basicamente você ter um olhar um pouco maior. Então você vai olhar para o departamento de RH, para o departamento de produto, você vai olhar para o departamento financeiro, é uma visão mais ampla. Então o growth marketing e o growth hack seria como se fosse uma sequência de crescimento ali profissional, né? Sim. Você começa trabalhando com o marketing especificamente e depois você vai para a parte do hack, que é um pouco maior. Você vai tanto em processos como também em produto, em forma de... Não só na forma como eu estou fazendo, mas como é entregue isso, né? Exatamente. Você sabe muito bem, como você é especialista em marketing, que existe lá os 4 P's do marketing, né? Sim. Dentro de cada P, por exemplo, lá do produto, tem várias estratégias dentro daquele P. E isso dentro de cada um deles. Quando a gente vai para a parte de growth, a gente analisa 3 principais canais, que é a aquisição, a ativação e a retenção. Dentro de cada um desses itens, existem diversas estratégias. Então, existem estratégias de retenção, existem estratégias de ativação, que são as estratégias de venda, e existe estratégias de aquisição. Então, quando você vai trabalhar com growth, você vai performar cada uma dessas estratégias. Então, você vai criar estratégias para qualquer que seja o segmento. Hoje, a minha maior expertise é em empresas de software, né? Que é onde eu atuo, mas qualquer segmento você consegue performar. O que eu acho interessante é que, por exemplo, quando a gente fala de design ou quando a gente fala de branding, posicionamento de marca, a gente está numa área um pouco... Obviamente, a gente tem muito dado, né? O marketing hoje está muito mais para dado do que para imaginação, né? Mas você ainda tem muita questão de comportamento subjetivo, tal. No growth é muito mais dados, né? Todas as decisões elas são baseadas a partir de uma sequência de dados que a gente vai trazer. Exatamente. E a melhor maneira de você crescer a empresa é parar com os desperdícios, ser mais assertivo. E o growth é muito interessante porque ele te dá a liberdade para você fazer testes. Legal. Então, você consegue pegar uma população menor de seus clientes, né? Então, hoje, por exemplo, o Grupo SM ele tem mais de 10 mil clientes ativos hoje na nossa solução. Caraca, 10 mil. Mais de 10 mil empresas, né? B2B. Sim. Se a gente contar aí que cada empresa tem no mínimo 5, 10 atendentes, então, tipo, é um número gigantesco de pessoas que a gente atende.
atende. Então, a gente consegue pegar uma população específica desses clientes, analisar como que eles estão usando o nosso software e pensar em criar uma solução um pouco melhor para eles, né? Ou facilitar o processo ou criar uma nova feature dentro do sistema. Exatamente. O criador do Growth Hacking foi o Sean Ellis, né? Uhum. Ele foi o responsável pelo crescimento de uma plataforma chamada Dropbox, entre outras. Sim. E quando ele entrou nessa empresa, né, na Dropbox, para quem não conhece, é um software de arquivos na cloud, né? Tipo o Google Drive. Para quem é mais velho, usou bastante o Dropbox. Usou bastante. Então, quando ele entrou nessa empresa, o primeiro passo que ele fez foi analisar o que os clientes estavam achando do software em questão de usabilidade, jornada, né, o onboard do cliente, o X e o Y do sistema, né? E a pergunta principal que a gente faz se esse software sair da sua empresa hoje, quanto que ele impactaria nos seus negócios? Essa é a pergunta principal. Então não é o quanto o meu software me traz, mas o quanto eu perderia se eu não tivesse ele na minha empresa. Exatamente. Legal. São todas essas perguntas. Quanto eu deixaria de ganhar, né? Exatamente. Então, por isso que muitas empresas trabalham com aquele modelo de trial, né? Que é o free. Então, tipo, você cria uma conta, utiliza por um tempo, e a ideia dessa estratégia é para ele prender você. Então, por exemplo, eu tenho hoje uma conta no Google Drive, eu tenho mais de 4 teras de arquivo lá. Para parar de usar o Google Drive para ir para uma outra solução, só o tempo que eu vou ficar nessa transição de arquivos, eu deixa eu ficar ali. Prefiro pagar ainda o... Então, isso é tudo estratégia. E também, um dos pontos que a gente aponta muito na questão de growth mais voltado para software é o quanto tempo a pessoa demora para aprender a usar o software, que é o processo de adoção. Sim. Então, por exemplo, se você for ver hoje as grandes startups, as grandes empresas, por exemplo, Uber, iFood, Netflix, todas elas é um processo muito simples de você acessar e configurar. A curva de aprendizado é muito rápida. Muito rápida. E aí, quando você tem um sistema ou um processo que seja dentro da sua empresa, não precisa ser um software, onde o processo de adoção é muito demorado, as pessoas vão desistir de utilizar. Você tem um ponto muito importante. Eu vou até dar uma cutucada em um software que eu estava usando recentemente, até porque a equipe é brasileira, o cara provavelmente me acompanha, o dono lá. E a gente foi fazer essa adoção de uma nova ferramenta de processos da agência, né? Entrada de novos contratos e tal. E você sabe, né? A gente se conhece, eu sou muito chato com essa questão. Eu amo Asana, Trello, a gente já conversou muito sobre isso nos bastidores. E foi uma coisa que eu acabei me especializando justamente porque era uma dor que eu tinha dentro da agência. E eu fui resolver mudar para um outro sistema. Mas, cara, foi quase um mês para a adoção desse novo sistema. E demorei mais 6 dias só para o pessoal tentar entender como funcionava. Aí eu desisti. Eu falei, não, gente, não vai rolar. Eu vou perder muito dinheiro aqui. Eu vou perder muito tempo aqui para tentar adotar um sistema que nem tá 100% ainda rodando. E a gente deu um passo para trás e voltou para o sistema que a gente estava usando anteriormente, que era o Asana. Que já tá configurado, já tá funcionando, já tá ali. Então é muito... essa olhada tanto pro cara que tá saindo de um outro sistema entrar pro seu, como ele tá no seu e não sair do seu, né? Exatamente. Por isso que a inteligência artificial ela tá se destacando mais ainda, porque a gente consegue criar um processo personalizado. Hoje o nosso software, né, do grupo SM, ele é um software muito completo, ele tem muitas features ali dentro. Sim. Então, quando a gente vai fazer o processo de ativação, né, o processo de onboard de cliente, a gente dividiu esse processo em 3 partes. Então, primeiro eu vou passar para o cliente quais são as ferramentas que ele precisa conectar, que são assim essenciais. Sem isso, ele não consegue usar o software nem no início. E aí a gente passa um tutorial para ele com 4 vídeos bem simples, ou ele pode também agendar e fazer ao vivo, né, com o nosso time, mas ali a gente vai só configurar o sistema dele para ele conseguir conectar o celular dele, né, que o nosso sistema é um sistema de mensageria, e já utilizar o sistema. E aí existem diversas outras funcionalidades que você usa muito bem, né, principalmente porque você tem esse conhecimento em marketing, mas a gente não está falando para o cliente logo de cara.
E aí é um sistema que eu aprendi graças às estratégias de growth. Então, por exemplo, quando eu pegava os vendedores e eles iam apresentar o software para o cliente, eu entrava em algumas reuniões para poder acompanhar, ou até mesmo eu cheguei a fazer algumas vendas, né? Algumas não, várias vendas, principalmente para os meus amigos. E quando chega, assim, durante a metade da reunião, a grande dor que eu sempre escutava era, cara, é muita coisa. Vocês vão me ajudar a instalar isso daqui? Como é que vai funcionar? E aí eu comecei a entender que é uma dificuldade do empresário, com tantas coisas que ele tem que fazer no dia a dia, se ele pega um software que é extremamente complexo para ele instalar, ele não vai querer fazer. A gente desiste, Desiste. Ou talvez ele vai configurar de uma maneira que não é correta e ele não vai ter o resultado esperado. E aí acaba falando que o software é ruim, sendo que ele não usou. Eu gosto muito dos sistemas lá de vocês, porque pra gente que é do marketing ele é bem completo, né? Mas é exatamente isso. A gente teve dificuldade com alguns clientes deles poderem se adaptar, principalmente a parte de atendimento. Porque nós, para marketing, ok, funciona legal, mas a gente já tem um certo conhecimento. Mas quando põe lá na ponta para um atendente, para um vendedor, para alguém que um gerente de vendas, ele vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para poder entender. Isso faz parte. E vocês olham muito para esse processo, né? De todos os stakeholders que vão estar utilizando o sistema, de todo mundo que vai estar ali olhando para ele e como que ele se adapta a esse sistema e qual a velocidade que ele faz para entender ele também, né? Exatamente. A gente tem até uma frase na empresa que basicamente é assim: quem contrata o software é o dono da empresa ou o gerente do setor específico. Mas quem faz com que o software se mantenha na empresa é os colaboradores. Sim. Então, o software, ele tem recursos para o gestor, são recursos mais avançados de análise de dados, análise de conversas, relatórios, mas ele é muito mais focado também na parte do atendimento. Então, a gente criou uma interface o mais simples possível para a barreira de adoção do software seja a menor possível. Sim. Então, só que assim, é algo que a gente não constrói da noite para o dia. É análise, conversando com o cliente. Por exemplo, o cliente que cancelou o software, a gente precisa saber por que ele cancelou. Qual o motivo, né? Qual o motivo? Tipo, a grande maioria não é questão de orçamento. Até porque o nosso software tem um valor acessível. Sim, muito, muito. Então, se ele cancelou, é alguma falha que teve no processo de treinamento ou porque os colaboradores não se adaptaram à ferramenta. Entendi. Então, a gente começa a criar processos mais simples, um layout mais simples, para que o colaborador já consiga utilizar no mesmo dia. Esse é o objetivo principal. Como que hoje vocês estão utilizando a IA para analisar isso e como que eu, na minha empresa, posso começar a entender isso também? Eu não tenho hoje um cara de growth para poder olhar para minha empresa e que nem você olha lá dentro da SM. Como que eu posso começar a pensar nisso para que eu, no futuro, falo, putz, agora eu preciso de um cara voltado nisso? Porque, obviamente, a gente precisa começar a startar essas ideias, startar esses pensamentos, startar esse olhar para dados e implementar IA para isso. Como que a gente começa a entender essas ferramentas e começar a olhar para isso? A primeira etapa que você tem que desenvolver pensando num processo de growth é a questão de dados. Então, se durante a jornada de compra do seu cliente ou a jornada ali de ativação onboard, você precisa coletar dados de tudo que acontece durante esse processo. Então, ter um RP, ter um CRM, ter às vezes, meu negócio é mais digital, então a gente falou aqui do traqueamento, que essa parte eu amo também, ter um Google Analytics instalado, ter um Search Console, ter minimamente algo configurado ali, ferramentas para pelo menos armazenar os dados, né? Exatamente. Isso é muito interessante porque, por exemplo, hoje nós atendemos muito empresas pequenas, né? Nós não focamos nas empresas grandes. A empresa pequena, o empresário, quando ele está passando por um processo de escala, ele não tem esses processos muito bem definidos. Ele não sabe exatamente o que ele tem que armazenar, o que ele não precisa armazenar, ele não tem esses processos. E é muito interessante quando você coloca um software dentro da empresa, igual você citou alguns que você conhece muito bem, principalmente questão de agência, é que o software ele já tem um processo validado. Então você começa a adaptar a sua empresa àqueles processos do software. Que são mais genéricos, mas já vão te ajudar muito a ter o processo. Né? Você não tem processo nenhum, você contrata um software que já é expert naquele
aquele processo específico que você tem, porque, por exemplo, o software que vai para uma agência de marketing, ele não vai servir para o varejo. Então, o software de varejo, ele já tem alguns processos. Muitas empresas usam aquele sistema SAP. Sim. Porque ele vai estruturar a sua empresa inteira. Então, muitas pessoas até falam, nossa, é muito complexo, é muita coisa que tem que colocar, mas ele acaba trazendo uma organização gigantesca para sua empresa. E se a gente também, você falou várias vezes, né, mas é complexo, não sei o quê, mas também se nós empresários ficarmos, tudo que aparece, a gente ficar achando que é difícil, não sei o quê, é melhor não trabalhar, né? Exatamente. Pô, alguma coisa você tem que fazer, pô, tira a bunda da cadeira e vamos trabalhar um pouco. Mas o que você viria como básico de sistema hoje? Obviamente, para atendimento, é claro que você vai falar SM, mas ali para um CRM, para um RP, para quem tem um site, a parte digital ali, o que você viria como o básico hoje? Vamos dizer assim, ó, esse aqui é o pacote de start de ferramentas que você precisa hoje colocar na tua empresa para poder começar a armazenar os dados. Não estamos falando ainda de análise, vamos começar a armazenar os dados. Perfeito. Primeiro ponto é começar a coletar informações valiosas dos seus clientes. Muitos clientes, às vezes, que me procuram para a questão de gestão de tráfego, a gente pergunta assim, tá, mas qual que é seu cliente ideal? Você tem uma planilha dos últimos que compraram, dos últimos clientes que compraram, dos últimos que abandonaram, deixaram de usar os seus... O porquê que ele deixou de usar, né? Cara, não tem. Não tem. Eu tô rindo, mas eu sei que é porque a gente sofre com isso na agência também. Nós já participamos lá de um podcast, lá no Grupo SM, né? Que foi até em questão de datas sazonais, tipo Páscoa, Natal, essas datas mais específicas. O sonho do empresário é criar uma mensagem no WhatsApp e enviar para todo mundo que for possível. E aí, quando eles entram e encontram a nossa solução, que é possível fazer isso com a API oficial, aí você pergunta para ele, tá, mas quais são os contatos que você quer disparar? A grande maioria não tem. Aí eles querem, por exemplo, fazer aquela raspagem de dados na internet, pegar dados aleatórios de empresas, buscando por KNAI, por CNPJ, e quer fazer disparo em massa pra essa galera. Tipo assim, e você vai ver... Aquele disparo frio, né? Aquele call... Como é? Cool call, tem, né? Call message, tem vários nomes aí no mercado, né? Mas basicamente, isso daí só vai te dar banimento. Só vai dar banimento e o resultado que vai trazer é pouco. E muitas vezes a empresa que está no mercado há 5 anos, 4 anos, 3 anos e tipo assim, o cara não tem dado, não sabe. Uma coisa muito importante que inclusive o nosso software possibilita é quando você encerra um atendimento, você colocar qual foi o motivo do encerramento. Sim. Então, por exemplo, por que esse cliente não contratou o meu produto? Porque eu não tinha no estoque, porque não tinha a cor que ele queria, porque o produto tinha um valor que ele não estava esperando, porque você vai registrando todas essas informações, seja numa planilha do Google Sheets online, né? Quando você tem uma oportunidade de fazer um desconto ou chegou aquele produto no estoque, você sabe exatamente para quem você precisa mandar a mensagem. Fez um filtro e você selecionou os números e mandou a mensagem para aquele pessoal. E aí o pessoal tá pensando, mas eu tenho uma lojinha de esquina que, cara, dá para fazer, né? Uma planilha do Google Sheets você consegue fazer isso. E para quem tá no digital é muito mais fácil ainda, né? Porque, por exemplo, eu tenho um e-commerce, no e-commerce eu consigo os dados de quem deixou o carrinho abandonado, quais foram os produtos, qual produto eu mais acessei ou não. A maioria das plataformas hoje do mercado te oferecem essas análises, né? Mas comecei a armazenar, e aí? Onde entra a inteligência artificial ali para eu começar a pensar em automatizar, olhar para isso? É um pouco mais avançado, não é? Dá para eu sozinho começar? Como funciona isso? Você consegue fazer sim sozinho bastante coisas. Um processo que eu gosto muito, hoje na empresa nós estamos desenvolvendo um departamento que é de engenharia de prompt, porque hoje inteligência artificial ela te possibilita diversas coisas, né, na questão do atendimento, mas ela é um pouco perigosa para quem não sabe usar. Então, por exemplo, quando nós tínhamos aquele processo de criação de chatbots tradicionais, que era aqueles de arrastar os bloquinhos ali montando, a gente dava um único caminho para o cliente. Ou você vai por aqui ou você vai por aqui. Sim. Se ele não escolheu caminho nenhum, ele não sai dali. Ou se ele escolheu a direita ou a esquerda, ele vai ter sempre uma resposta de acordo com o fluxo que ele montou.
A grande diferença hoje com a inteligência artificial é que ela vai gerar essas respostas. Então, por exemplo, nós tivemos um processo lá na empresa que nós colocamos uma IA com SDR, né, para realizar ali o pré-atendimento, né, para filtrar o lead, qualificar. E aí, um cliente, ele perguntou o preço, a IA falou sobre o preço, tudo bonitinho. Quando chegou no momento do fechamento, o cliente perguntou, tá, eu entendi o preço, gostei do produto, se eu pagar hoje no Pix, você me dá 10% de desconto? A IA pegou e fez o quê? Não, sim, se você fizer o pagamento hoje, eu te dou 10% de desconto. Me fala qual que é essa IA que eu quero perguntar para ela. Exatamente. Então, hoje, quando você vai colocar uma IA dentro da sua empresa, é mais complexo criar o prompt do que ficar arrastando aqueles bloquinhos lá que limitam. Então, você precisa dizer para a IA tudo que ela precisa fazer. E tudo que ela não pode fazer. Tudo que ela não pode fazer. Entendi. E como que a gente treina essa IA? Por exemplo, hoje eu estou num processo de colocar um SDR em um consórcio, né, uma empresa, um escritório gigantesco aqui da nossa cidade, de consórcio imobiliário. Basicamente, o treinamento que eu estou fazendo é o quê? Cara, me manda os prints do WhatsApp dos seus melhores vendedores. E aí ele tá tirando os prints e tá me mandando todas as conversas de vendas que foram bem sucedidas. E aí você coloca pra IA analisar isso daí. Posso mandar pro GPT os prints, falo para ele, ó, pega esses prints e transcreva, e aí com base nessas transcrições, defina para mim qual é, por exemplo, a estrutura de vendas que esses vendedores estão usando. Então, por exemplo, a grande maioria usa aquele spin selling, que é aquela venda estrutura para venda complexa. Então, ele tenta criar um rapport, ele tenta criar uma comunicação com o cliente um pouco mais detalhada, e com base nisso a gente consegue estruturar um prompt que vai chegar em um momento que ele fica igual um vendedor mesmo. Para o pessoal entender em casa, a gente tem 2 tipos básicos, né? Obviamente tem mais, mas de forma básica e genérica, a gente tem 2 tipos de venda com vendedores. Uma que é a venda de alta complexidade e a de baixa complexidade. A alta complexidade, a gente está falando, por exemplo, de um consórcio onde o cara tem que saber lá qual vai ser a porcentagem que vai sair no final do custo de cada um. Mas a gente tem, por exemplo, uma pizzaria, que poderia também ter uma IA ali fazendo atendimento dos pedidos para ficar um pouco mais humano, em vez daquele, quero queijo, escolha aqui no cardápio o que você quer, né? Então, eu poderia também usar até de forma mais simplificada. Então, qualquer hoje negócio, eu posso estar utilizando a IA para ajudar no meu atendimento do meu cliente. Exatamente. Principalmente porque a IA ela possibilita você ter acesso a banco de dados. Então, por exemplo, você tem um cardápio. Igual você falou da pizzaria. Eu tenho um cliente que é de pizzaria. E tá funcionando? Funciona perfeitamente. Porque você tem um cardápio que tem todas as pizzas que você faz. Sim. Aí, por exemplo, acabou aquela pizza específica. Não tem ali o queijo, por exemplo. Algo nesse sentido. É claro que queijo nunca vai faltar, mas vai... Você podia ser, sei lá, faltou... Acabou o peixe. Melhor. Acabou o peixe. É algo mais assim... Atum. Atum. Acabou. Toda vez que você manda o cardápio, ele é fixo. Sim. E aí o cliente fala, não, eu quero a pizza de atum. Aí você tem que ter alguém lá do outro lado para falar assim, olha, infelizmente nós não temos aqui a pizza de atum, pode escolher um outro. Demora mais o atendimento, já ficou chato, né? Não sei. E a IA, como ela é dinâmica, você vai ter um banco de dados onde você vai cadastrar todos os produtos que você tem na sua empresa. Toda pergunta que o cliente faz, ela vai consultar o banco de dados. Então, por exemplo, eu gostaria de uma pizza de atum. Ela acessa o banco de dados e vai verificar, tem pizza de atum? Não tem. Ou quando ela for até antecipar, quando ela for mandar o cardápio... Já manda sem o atum. Já vai mandar sem o atum. Então é muito mais assertivo. Sim. E aí você consegue com o tempo analisar as conversas entre o funcionário e o cliente, e você consegue otimizar o script de vendas, vamos dizer assim, que seria o prompt. E ela aprende com ela mesma, assim, com o que ela já está fazendo? Ela tem essa capacidade de... por exemplo, agora no começo ela tá meio dura, meio coisa, mas com o tempo ela vai ficando mais... Ela aprende mais com os dados que você envia. Tá. Para você fazer o treinamento da IA é um processo um pouco mais complexo, porque aí você precisa ter ela local na máquina, e aí você treina, e aí quando você sobe para
para uma ferramenta, ela já vai treinada. Entendi. Agora, esse processo de treinamento do próprio ChatGPT, que é o principal que a gente usa, o treinamento que a gente passa para ela é o prompt. Então, por exemplo, você vai verificando nesse primeiro momento como que ela está conversando com os clientes. Para ela não começar a alucinar, né? Que o pessoal chama, né? Isso. E aí, com base nas respostas que ela vai entregando para o cliente, você entende assim, pô, eu gostaria que ela respondesse de uma forma diferente. Mais humano, mais humano. Por exemplo, mais tem sério, mais engraçado. Tem, por exemplo, uma empresa que é até meu cliente, é uma escola de inglês, né, bem famosa, e eles colocaram um SDR para fazer o pré-atendimento. Legal. E uma das prioridades deles é não falar o preço para o cliente durante a conversa. Eles sempre querem levar o cliente primeiro para uma reunião e o preço é falado na reunião. Entendi. Então, por exemplo, quando o cliente fala assim, tá, gostei do curso aí de inglês de vocês, mas qual que é o preço, qual que é a mensalidade? A IA, ela pode responder de diversas formas. Sim. Então, essas diversas formas que ela pode responder, você pode dar um exemplo para ela. Então, você fala assim, olha, quando alguém perguntar sobre o preço, você responda desse jeito. E aí você vai mandar um texto de exemplo bem simples, por exemplo, olha, eu sei que é importante o valor, mas antes de passar o valor, eu quero entender sua necessidade, eu quero entender quanto tempo você tem disponível para aprender inglês. Então, ela sempre vai gerar uma resposta um pouco mais humanizada, mas não vai passar o preço para o cliente. Legal. E essa resposta mais humanizada é você que vai identificando como que ela está respondendo e vai adaptando o prompt. Então, olha, ela respondeu dessa forma, eu não achei bacana, você vai lá e muda o prompt e a partir daquele momento ela já vai começar a responder de forma diferente. Legal. Então, o treinamento que você tem da IA é muito mais na análise das conversas que você tem ali com o seu cliente. Então, é muita análise de dados. E a própria IA te ajuda nessa análise? Ou... Ela ajuda tanto na análise quanto ela ajuda na criação do prompt em si. Também. Então, por exemplo, como eu te falei desse cliente que está me mandando os prints, ela já consegue criar um esboço de um prompt só com base nas comunicações. Que legal. Com o cliente e os atendentes. No nosso primeiro podcast, o Jorge, que trabalha com IA também, né? Ele comentou sobre a IA agêntica, né? Que ela basicamente iria acabar com a profissão dos caras que criam prompt, né? Porque ela já é uma IA um pouco mais inteligente, que ela tem Você vê isso já chegando muito próximo pra gente que tá na ponta ali, que trabalha com cliente pequeno, principalmente? Você acha que a gente chegaria num nível próximo de eu não precisar de um prompt tão complexo? Eu falar pra ela que eu preciso disso, ela já, por conta... Porque você falou que ela já tá criando os prompts ali, adaptando os prompts, ela já começa a entender a análise dos dados. Você acha que recentemente a gente pode... chegar assim, contratei a ferramenta, falo qual é o meu público, mostro ali as últimas conversas e ela já dali já estaria trabalhando? Eu acredito que ela consiga reduzir o processo da criação do prompt, ela consegue agilizar essa criação por exatamente ter essas sugestões, mas eu não acredito que vai chegar um ponto que ela vai fazer isso sozinha. Porque a criação do prompt, talvez para a criação de conteúdo, já até tenha soluções prontas para isso. Mas quando a gente fala em SDR, em atendimento ao cliente, vai depender muito de como a sua empresa ela trabalha. Então vai muito mais de você do que da própria IA. É como se eu colocasse alguém ali dentro e estivesse ensinando ela sobre a minha empresa. Exatamente. Mas esse ponto que eu queria entender, assim, se você acha que lá na frente vai ser como eu ensinar um cara que já é um vendedor a vender o meu produto, eu tenho que ensinar somente para ele como o meu produto funciona, ou eu ainda vou ter que entender sobre engenharia de prompt, ainda vou ter que entender um pouco sobre isso? Você vai precisar entender porque o que acontece? Cada LLM trabalha de uma forma diferente. Então, por exemplo, se eu uso o ChatGPT 4o Mini, eu preciso ter um prompt um pouco mais detalhado porque ele não tem uma base de conhecimento grande. Então, se eu vou lá e só coloco, por exemplo, etapas que ele tem que seguir para responder o cliente, ele vai se perder. Entendi. Então, por exemplo, se eu uso o 4o, que vamos dizer é um modelo um pouco maior, até um pouco mais caro, ele com um prompt mais simples,
ele consegue responder. Então, por exemplo, se eu crio um prompt hoje para o ChatGPT e aí em algum momento eu acho que o custo não está legal, eu vou e troco para um Google, por exemplo, um Gemini. Cara, o prompt já para de funcionar ali naquele momento. Porque cada IA ela tem um processo de identificação do prompt diferente. Então, a estrutura do prompt ela é diferente, né? Lembrando que, assim, quando você escreve um prompt, a IA ela vai converter aquilo para a linguagem de programação. Então, tem algumas estratégias que você pode até criar um prompt já meio que nesse modelo de programação que ele vai ser mais assertivo. Outra coisa também que a gente já fez testes e teve um resultado bacana, a IA ela tem uma linguagem nativa que é o inglês. Então, você pode criar um prompt em português para poder validar. Quando esse prompt está validado, você pede para traduzir aquilo em inglês e você vai deixar a IA analisando o prompt em inglês e a última linha você vai colocar para ela, responda sempre em português. Então ela vai ser mais rápida porque ela vai conseguir identificar mais rápido o conteúdo e na hora só de responder que ela vai responder em português. Que legal. Então tem várias estratégias que funcionam. São hackzinhos que você vai usando para Exatamente. Então, por exemplo, se eu atendo uma escola de inglês, eu tenho um prompt para uma escola de inglês. Se eu pego um próximo cliente que tem uma escola de inglês, eu já tenho o prompt, vamos dizer, 90% pronto. Você só vai ter que adaptar os produtos. Só vai ter que adaptar o preço, aos serviços, a metodologia, aos livros. A linguagem, às vezes, que ela usa é diferente. Exatamente. Uma linguagem, sei lá, um é mais para criança, outro é mais para adulto. Mas, Exatamente. de forma geral, ela já está aprendido o prompt. Exatamente. Legal. Então, assim, o prompt, hoje com a IA, ela consegue acelerar o processo. Mas quando a gente vai falar, nesse caso específico de atendimento ao cliente, você sempre vai precisar ter alguém ali com conhecimento em prompt, porque ele precisa adaptar a linguagem da sua empresa para o prompt que você está desenvolvendo, né? Para a LLM que você está desenvolvendo. Então, todos os detalhes que um vendedor fala da sua empresa, você pode passar para o prompt, mas aqueles detalhes e a forma que aquele vendedor fala, muitas vezes em uma outra empresa não é o mesmo. Então vai ter que ter esse processo de adaptação. Adaptação, sim. Exatamente. O que você... Óbvio, eu acho que essa pergunta vai ficar meio padrão para todo mundo que vier falar de IA aqui, né? Porque eu acho que é um medo ou as pessoas se prepararem para isso. Obviamente que eu já sei a resposta pro meu lado, né? Mas eu queria ouvir de você. Você acha hoje que toda profissão, ou sei lá, boa parte das profissões, as pessoas elas têm que ter conhecimento, vão ter que ter conhecimento ou têm que ter conhecimento com inteligência artificial? É obrigatório. Isso hoje. Seria como na nossa época saber Excel. Exatamente. Saber o pacote Office. Exatamente. Entendi. Todo mundo precisa conhecer a inteligência artificial por dois motivos. Primeiro, para você aumentar o seu conhecimento, a produtividade, e outro é, por exemplo, principalmente para o empresário, é para ele entender quais são as áreas da empresa dele que ele pode automatizar, utilizando a IA. E a IA, ela não é só para a questão de conversas ou para criação de conteúdo, ela também vai muito bem na criação de análise de dados. Legal. Então, por exemplo, na própria empresa, né, no grupo SM, quando o cliente ele cancela o produto, ele preenche um formulário né, dentro do próprio software de qual que é o motivo de cancelamento. E aí, geralmente, os clientes eles sempre gostam de colocar lá o motivo e ele entra em detalhe, era por causa disso, isso e isso. Quando é para falar mal, o cliente ele gosta. Ele fala bastante. O que eu faço? Eu pego todas essas informações que está no banco de dados e passo para inteligência artificial. Basicamente, você pede para ela me dê um relatório filtrado aí do que está acontecendo. Exatamente. Eu falo para ela, olha, me dá um relatório de quais são os principais motivos de cancelamento dos nossos clientes nesse mês e me apresenta isso em um gráfico de barras. E você pode pedir para ela já soluções? Ou ideias de possíveis soluções para melhorar esses problemas? Exatamente. Essa é a grande sacada. Caraca. Então ela vai trazer para mim a análise bem completa. Sim. Você pode até colocar no prompt se você quer uma análise mais profunda ou uma análise mais geral. Ela vai trazer, vai gerar o gráfico de uma forma... não é um gráfico estático, né? Ela consegue gerar um front-end. Para quando você for gerar esse relatório novamente, ele já vai modificando o gráfico. E você pode pedir sugestões ali de melhoria. E ela já vai trazer com base no conhecimento geral que ela tem. Então, por exemplo... Ou até o conhecimento da própria base que você já está trabalhando, né? Exatamente. Com melhorias que você fez anteriormente que deram certo ou não. Exatamente. Caraca, isso é bem interessante porque
Antigamente eu precisaria de uma equipe ali com 10 pessoas. Vamos pegar o tamanho hoje da SM para fazer todo esse relatório, pegar esses dados. 10 dias, 5, 6 pessoas para conseguir trazer esse relatório. E hoje com um clique você consegue fazer isso daí. Com um clique a gente consegue. Uma pessoa fazer isso daí. Uma pessoa. E o legal é que você já deixa o prompt pronto, né? Pronto, sim. Toda vez que você precisar, você só dá um enter. O Delis sobe aqui agora, precisa do relatório. Você só dá um clique, já imprime lá. Já tá no seu WhatsApp aí o relatório. Tá aí, ó. Uma coisa que é muito legal que você me mostrou da última vez que a gente foi lá, que eu também queria entrar nesse assunto também, que é bem interessante. Eu tenho, sei lá, pelo menos uns 60 grupos aqui de cliente, com fornecedor, com equipe. Você me mostrou que tem uma IA que vocês criaram, ou que você criou lá, que ela te dá um relatório com um resumo do que aconteceu nos grupos de WhatsApp. Exatamente. Essa questão de grupos de WhatsApp é uma coisa que eu tô investindo uma energia aí, tô começando a criar umas coisas bem interessantes. Uhum. Dentro disso que você falou, a gente tem uma IA que você pode colocar dentro do grupo de WhatsApp e ele vai monitorando todas as conversas e aí ele registra no banco de dados. Uhum. Ele registra a hora, ele registra quem falou e registra o conteúdo da mensagem. Legal. Quando o usuário manda uma foto dentro do grupo, ele passa para uma outra IA que vai descrever aquela imagem e vai salvar no banco de dados. Quando ele manda um áudio, ele vai transcrever esse áudio, né? E vai salvar no banco de dados. Eu lembro que você me mostrou lá e você pediu, ela te responde em áudio o que aconteceu no grupo, né? Tipo, exatamente. Cara, é muito incrível isso. Aí você pode armazenar todas as conversas que estão acontecendo no grupo o dia inteiro. No nosso caso, quando chega às 7 horas da noite, eu peço para ela fazer um resumo. E aí você cria um prompt. Por isso que eu falo para você que sempre vai precisar de um engenheiro de prompt, porque o resumo que eu crio para mim não é o mesmo resumo que é interessante para você. Sim. Então eu crio o resumo que tem informações valiosas para mim. E aí ela vai criar um resumo para mim, tudo aquilo em texto. Depois eu mando para uma outra IA para converter aquele texto em áudio e aí eu mando para a diretoria da empresa o áudio de tudo que aconteceu dentro da empresa. Nossa. E aí você também pode criar alguns gatilhos. Então, por exemplo, se você tem um grupo de WhatsApp que tem muitas conversas e você gostaria de receber um alerta só quando alguém citar o seu nome, você pode colocar dentro desse prompt da IA que está monitorando, tipo, olha, toda vez que alguém citar o meu nome em alguma mensagem, você me avisa. Então ela vai ficar ali armazenando as mensagens do dia inteiro, quando citar o seu nome, ela vai te dar um alerta, olha, Adam, citaram o seu nome aqui na conversa do grupo X. Que hora. Aí você consegue dar uma atenção naquele momento específico. Que legal. Sobre toda essa construção de da forma como ela te responde, como ela vai te trazer, tudo isso é uma única ferramenta ou são várias IAs que você está utilizando hoje para que tudo isso aconteça? IA hoje eu só uso o ChatGPT. Caraca. Tá? Existem diversas ferramentas no mercado, Gemini, Grok, sim. Diversas, da Anthropic, o CIP novo lá, o DeepSeek. Tem 1 milhão de LLMs que a gente fala de modelos de linguagem. Mas hoje eu não troco, pro meu negócio especificamente, eu não troco o GPT por nada. Ele é muito bom, né? É muito bom nessa questão de análise de textos, né? Sim. E geração de resumo, geração de relatórios é a melhor opção. Se você, por exemplo, eu sou um programador, quero criar código, aí, cara, vai lá para a Anthropic, lá que é a melhor opção mesmo. Mas para o trabalho que eu desenvolvo hoje, que é mais essa questão de relatórios, o GPT pro growth hoje, o GPT, ele... é o melhor que tem. Caraca, que legal. E o custo-benefício também é fantástico. Então, tipo assim, existem soluções gratuitas no mercado? Tem, mas, tipo assim, é uma economia burra. Porque você vai deixar de ter uma informação valiosa por questão de economia de 1 centavo, 2 centavos. O que... Ó, eu não manjo nada de IA. Vamos pensar assim, ó. Você não tá falando com nada aqui, tá? Não manjo nada de IA, não sei nada. Sou um burro, mas um burro que não sabe de IA. O que você acha que... Por onde eu começaria pra minha empresa, assim... Cara, Cara, eu abri o ChatGPT pra perguntar pra ele como que faz a lasanha no final de semana. Eu queria hoje, tô ouvindo o podcast, ouvi o que o Paulo falou, minha cabeça tá explodindo aqui. Paulo, como que eu começo a usar isso, SA hoje dentro do
do meu negócio? Obviamente, a gente falou lá de criação de conteúdo e tal, mas eu queria começar a analisar os dados. Eu tenho aqui quero começar a colocar a planilha, quero começar... Como que eu pergunto para ela? Por onde eu começaria para eu começar a entender? Certo. Começando do básico, tá? Então vamos lá, para a galera que está iniciando mesmo agora com inteligência artificial. Primeira coisa que eu recomendo, e isso você tem um conhecimento pouco... Não tenho. Não sou... Não de A. Conhecimento, por exemplo, de uma análise SWOT. Tá, que é uma estratégia básica de marketing. 4Ps, estratégia básica de marketing. Agora nem tem mais os 4P, né? Agora é os 7Cs. 7Cs, Não, o SWOT, por exemplo, que em português é o FOFA, né? Força, oportunidade, fraquezas, oportunidades, forças e ameaças, né? Então, procurando no Google, você acha, né? Exatamente, é o conhecimento básico ali de marketing. O primeiro semestre de marketing você vai aprender o que é uma análise SWOT. Você vai, por exemplo, ir lá no ChatGPT, você vai falar para ele, olha, eu tenho uma empresa XYZ e eu preciso que você crie para mim, com base no seu conhecimento, uma análise SWOT com base nas oportunidades que a inteligência artificial tem para o meu mercado específico. Legal. Ele vai criar todas as forças, a fraqueza, oportunidades, ameaças baseado no seu negócio com as oportunidades que a inteligência artificial vai trazer. Então é começar a usar ali do básico mesmo. Eu preciso básico. pagar. Não, isso é totalmente gratuito. Posso fazer isso já lá no só criar conta gratuito, e já era. Ali você já vai ter vários insights de como você consegue colocar a inteligência artificial dentro do seu negócio. Legal. Beleza, você vai ter uma visão geral ali do que existe de oportunidade. Com essas oportunidades, provavelmente ele vai trazer para você coisas que você já pode aplicar na sua empresa de forma imediata. Você consegue entender essas informações que ele vai te passar e procurar os seus concorrentes no mercado que já estão aplicando. Então, por exemplo, como que o meu concorrente está aplicando? Então, por exemplo, nesse caso que eu falei de exemplo aqui, escola de inglês. Quando eles vieram com essa proposta de colocar um SDR para qualificar o leads, qual que foi a minha primeira pergunta? Cara, qual escola de inglês está utilizando inteligência artificial para qualificar lead? E eu encontrei. E aí, qual que é o meu trabalho? Fazer um cliente oculto. Entendi. Entrar em contato com essa empresa, com o número que eu tenho para testes e começar a conversar para entender qual que é a experiência, quais são as perguntas, como que é o meu atendimento ali com a IA. E depois começar a aplicar isso para o meu negócio. Então, basicamente, trabalho dessa forma, para você ser mais rápido e mais assertivo. E aí você vai conversando literalmente com a IA para poder tirando insights de coisas que você pode melhorar durante o seu dia a dia ali dentro do teu negócio. Exatamente. Legal. Isso ainda não preciso pagar nem nada, posso ir usando ela da forma gratuita por enquanto. Até aqui 100% free. Legal. Todas essas análises, aí vamos começar a dividir um pouquinho agora, tá? Eu fiz análise SWOT, mas eu acho que o maior... Todo mundo deve estar aqui ouvindo é como que eu vendo mais utilizando IA. Eu vejo que tem uma forma interessante que beleza, você não tem hoje uma grana para implementar uma IA para fazer o SDR. A gente está falando ali do investimento inicial para criar todo o começo e depois um mensal ali para eu ir recebendo esses leads ali. Mas eu posso treinar minha equipe ou criar prompts prontos, né? Conversas prontas utilizando IA e melhorar essa conversa que eu tenho hoje com o meu cliente. Melhorar minha equipe que eu já tenho hoje, né? Exatamente. Por exemplo, quando a gente vai falar de vendas complexas, existe o livro lá do Spin Selling, que é um livro muito fantástico. Muitas vezes o empresário ele não tem tempo nem interesse de ler esse livro para entender quais são as estratégias que estão ali. Eu falo isso sobre o Spin Selling, mas imagine qualquer outro livro que seja interessante para o seu segmento. Sobre venda, sobre negócio. Exatamente. Então, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai pegar todas as conversas que tem do seu atendente, do seu cliente, você vai tirar foto disso daí. Eu recomendo que use lá o WhatsApp Web, né? Porque você consegue tirar o print de um número maior de mensagens. Sim. Tira prompt de todas as conversas, de uma conversa bem sucedida. Isso é importante, tem que ser uma conversa bem sucedida. Depois que você pegou todos esses prints, o que você faz? Você manda para o GPT de forma 100% gratuita, pede para ele transcrever todas aquelas imagens, explica para ele que aquilo é uma conversa de um vendedor e de um cliente. Depois que ele transcreveu todo aquele conteúdo, você vai ter ali toda a conversa por escrito. Aí você pega e fala para ele assim, ó, com base nessas conversas, cria para mim um script de vendas
no padrão do Spin Selling. Ele vai pegar todos os detalhes da sua empresa e ele vai criar um script de venda com todas as técnicas que tem dentro do livro que você nem estudou. E aí você pegou o cara mais ferrado da sua empresa, que é o vendedor mais top, transformou todo o conteúdo dele ali num conteúdo mais otimizado e mandou para todo mundo seguir aquele conteúdo. Exatamente. E aí você tem um processo de vendas. Aí que vem o grande pulo do gato. Você vai ter o script de venda perfeito, com o melhor vendedor, com base no conhecimento de um livro fantástico que você nunca nem viu o livro. Você vai passar para o seu time comercial. Fala, olha, a partir de hoje, é claro que você vai ler, você vai validar, se você entender que em algum momento precisa mudar alguma coisa. Às vezes passar pro cara que você tirou como exemplo para ele validar também aquele negócio. Exatamente. Você vai passar para os seus vendedores utilizarem aquele script de venda. E aí eles vão começar a usar aquele script. E aí você vai conseguir, primeiro, analisar o resultado que aquilo está trazendo. E aí, qual que é o grande segredo? Você consegue, em tempos e tempos, pegar as mensagens dos seus funcionários novamente e perguntar para o GPT se eles estão usando o script que você criou. Então você consegue analisar se o seu time está utilizando aquilo. Você pode aqui viajar, né? Além de eu analisar quem está usando, pegar quem são os melhores e ver o que eles mudaram do original para melhorar. Ou quem são os piores, o que eles estão fazendo de errado. Esse podcast é pago? É pago? Você tá liberando olha os segredos aqui, né? Você tá liberando tudo isso de graça? Não, é de graça. É de graça? É. Ah, tá bom. Entendi. Depois eu quero participação dos meus lucros nesse conteúdo. Caraca, pior, né? Eu tô viajando aqui e tô dando pros caras... Cara, esse é o processo mais assertivo de você crescer. A gente não tá nem falando de pagar ainda um GPT, a gente tá falando de usar gratuito. Tudo gratuito. E eu tô dando conteúdo de graça também pro pessoal aqui. Exatamente. Então, tipo assim, se a sua empresa tem um atendimento que você precisa se comunicar com o cliente, ele conversa, ele manda mensagens. A gente tá falando aqui só de WhatsApp, mas a inteligência artificial consegue olhar e-mail, consegue olhar qualquer outro tipo de conteúdo que for necessário. Você consegue performar, você consegue melhorar. Entendi. Então, por exemplo, você pode, não só depender de livros, mas, por exemplo, você consegue pegar playbook de vendas de outras empresas, playbook validados no mercado, e você pode, com você base... Você paga barato, você vai entrar nesses sites aí de e-books de vendas para cada segmento, você paga 30, 40 reais no e-book de vendas validado ali dos caras, é bem... são coisas bem simples de se fazer mesmo, né? Exatamente. E você consegue melhorar. Você pode, por exemplo, pega um livro de vendas, por exemplo, Spin Selling, e coloca para melhorar o roteiro do script de vendas com base nesse livro. Pega um outro livro e cria um outro roteiro. Pega outro livro, cria outro. E para cada vendedor você deixa um roteiro diferente. E aí, com o tempo, você consegue validar qual que está trazendo mais resultado. E é claro que a ideia não é, nesse primeiro momento, trazer uma coisa robótica. Você dá informações relevantes para o seu time comercial, para que ele possa trazer aquele calor humano, mas dentro de uma estrutura validada, que a KIA gerou para você. Sim. Então, por exemplo, quebras de objeções. Então, por exemplo, você tem lá um time comercial com 10 pessoas. O cliente fala assim, o produto de vocês é muito caro. Cada vendedor vai quebrar a sua objeção de um jeito. Só que com a ajuda da IA, você consegue entender qual que é o melhor jeito de quebrar aquela objeção. Depois que você entendeu qual que é o melhor jeito, você só replica aquilo pro seu time. Para todo mundo. Puta, que legal. Isso são formas de pensar e a gente tá avançando aqui num pensamento que é simples. E depois, com o tempo, eu melhorando isso, eu começo a implementar a IA de uma forma um pouco mais profissional, um pouco mais avançada, e às vezes esse time comercial fica bem mais otimizado ali. Em vez de eu ter 10, eu tenho 2 que faz o trabalho de 20, e aí começar a otimizar todo esse trabalho, né? Exatamente. Você pode, por exemplo, tem muitas pessoas que têm receio de colocar IA, que vai perder vendas, essas coisas. Você pode, por exemplo, fazer testes no horário comercial, você deixa seu time de atendimento ali, realizando um atendimento normal. Sim. Quando terminou o horário comercial, que seus colaboradores vão todos embora, ativa a IA. E deixa ela trabalhar à noite, à madrugada. Porque tem gente querendo saber sobre o seu produto. Exatamente. E aí, quando você entender que de madrugada tá vendendo mais, você vai entender qual que é o motivo. Aí você vai entender. Legal. Cara, são várias coisas muito legais. Da última vez que eu fui no podcast, a gente ficou 2 horas lá falando.
E a gente tem assunto para ficar falando aqui muito tempo. Eu quero que você volte pra gente falar mais, não só sobre IA, mas sobre vendas, porque eu acho que você tem um conhecimento muito legal da gente trazer esses dois mundos, né? Como otimizar o processo de vendas utilizando IA, com dados, trazer isso também para o digital, que eu acho que é muito importante a gente, para quem tá mais no mercado digital do que somente o atendimento, às vezes na loja, enfim, como que eu atendo ali o meu público lojista, varejo mesmo, mas para quem, qual o recado você daria assim para quem tá com aquele medinho de, putz, ainda tem, tira esse medo aí, vamos. Qual o recado você daria para esse empresário que está aí agora e que você acabou de falar que nós demos a faca e o queijo na mão pro cara, é só ele cortar e usar aquilo que ele falou, que a gente comentou aqui, não tá difícil, não tá fácil. Qual que é o recado que você daria para esse cara? Tem uma frase bem interessante, bem conhecida aí, até uma frase simples que fala assim: quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. Então, a oportunidade para você implantar inteligência artificial é agora. É agora. Então, Mas às vezes já tá até atrasado, já né? está até atrasado. Então, você pode ter certeza que se você não está aplicando, alguém do seu segmento de mercado já está surfando essa onda. Uhum. Então, todo momento que você não investe em inteligência artificial, você está perdendo o brand da sua empresa, você está perdendo o market share, está perdendo ali o seu espaço no mercado. Porque hoje, com a IA, você consegue tanto nessa questão de análise de dados, para você ser mais assertivo na hora de criar uma campanha de marketing, seja no tráfego pago ou marketing mais tradicional, né? Em feiras de eventos, nesse sentido. Ou você também está deixando de perder a oportunidade com o aceleramento do atendimento, né? Sim. E resolução de problemas. Então, por exemplo, eu tenho um time no horário comercial e aí o cliente tem um problema, ele precisa de um suporte à noite, de madrugada, porque cada pessoa tem um horário ali que ele vai acessar aquele seu produto. E a IA pode resolver todo o problema do cliente. Então, a gente está falando de praticamente toda a frente de atendimento ao cliente, você ter ali pelo menos uma IA de pré-atendimento para o cliente não ficar no vácuo, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, nesse processo de growth, que são esses 3 pilares principais, então a gente consegue usar a IA na aquisição, na ativação, que é o processo de vendas, e na retenção, que é os 3 principais canais. É claro que tem outros canais quando você se aprofunda um pouco mais, Sim. Mas, por exemplo, se você melhora a aquisição, você vai ter mais clientes chegando ali na sua empresa. Você melhora a ativação, você vai ter mais conversões, você vai ter uma receita maior. E se você melhora aqui a parte de retenção, que é o LTV, quanto tempo esse cliente fica com você, e o principal do LTV, com a inteligência artificial, você consegue encontrar oportunidades para oferecer outros produtos no meio da jornada. Fazer um cross-sell. Exatamente. Então, trabalha principalmente com esses 3 principais pilares, e depois você vai avançando. Então, sim, a gente tem que startar de algum lugar, né? A pessoa tem que startar de algum lugar. Legal. Então, primeiro seria essa criação de conteúdo, análise de dados, e depois iria para essa parte de SDR, atendimento ao cliente, Legal. Que é mais externo, né? Primeiro resolve a parte interna da empresa, porque o que acontece? Quando você vai utilizar a inteligência artificial para análise de dados, você vai verificar algo muito importante, que você precisa de dados. Então, se você não tem os dados para analisar, já resolveu o problema. Porque você já sabe que a partir dali, tô precisando coletar qual que é o perfil do meu cliente, qual que é o estado que eu mais vendo, qual que é a região que eu mais vendo, esse cliente que não comprou, por que ele não comprou, esse cliente que cancelou, por que ele cancelou, e tudo isso você vai alimentando os dados, seja uma planilha de Excel que seja, e depois com a inteligência artificial você vai conseguir analisar isso de uma forma rápida, mais objetiva, mais assertiva, e aí você começa a melhorar os processos, né? Legal. Então, o growth é muito dessa questão de analisar e melhorar os processos. Legal. Então, beba água limpa enquanto ainda tem água limpa, né? Porque Exatamente. tá todo mundo usando. Exatamente. Legal. Deixa aí suas... boa, né? Eu quero aprender mais, quero entrar nesse mundo, quero botar meu time de vendas agora de forma real. Cara, perdi medo, Você tem alguma coisa que pode nos ajudar? Você tem curso? Como tá isso daí? Como tá a sua criação de conteúdo para ajudar a utilizar IA na minha empresa?
Isso, hoje, como você falou no começo, eu faço parte de algumas comunidades. Dentro dessa comunidade eu tenho um curso Sim. que é voltado para a criação de automação com inteligência artificial, Legal. utilizando algumas ferramentas bem conhecidas no mercado, né? Uhum. Hoje eu sou N8N Expert, que é uma ferramenta de automação, e também um grande conhecimento em inteligência artificial. Então, o empresário que ele precisa entrar, né, colocar ali o primeiro pezinho nesse mundo de inteligência artificial, eu consigo ajudar ele com uma mentoria, que é a Legal. mentoria que eu tenho sobre... Eu vou analisar o negócio e entender em qual momento ele consegue utilizar. Oportunidades, né? E também com as ferramentas do Grupo SM, que nós Legal. já temos soluções com inteligência artificial. Então, primeiro eu faço uma análise para entender como que eu consigo te ajudar e consigo te indicar quais são as melhores ferramentas. E como que eu te encontro? Instagram, Paulo Tarini, em todas as redes sociais. Todas as redes sociais e do Grupo SM. Grupo SM, você pode procurar, nós temos a solução SM Click, que é a solução que a gente tem hoje disponível no mercado, que já tem inteligência artificial para fazer esse pré-atendimento. Legal. Então é isso. Mais algum recado que você quer dar, deixar pra galera, pra gente finalizar? Minha participação nos lucros. Porque a gente... Né, isso aqui poderia fechar num curso, a pessoa pagar para poder ouvir esse podcast, porque a gente deixou as ferramentas prontinhas pra galera, né? Exatamente. Todos os empresários que eu atendo que começam a colocar algumas dessas estratégias em prática, ele tem resultado assim, de imediato. Nesse mês já tá... Na própria semana. Boa. Às vezes, se ele tem algum dado, uma planilha que ele já armazena algumas informações da empresa dele, Sim. com a IA ele já consegue ter um relatório muito mais fiel de imediato. Putz, então, gente, esquece, aqui vai ser pago, então... Então é isso, Tarini, obrigado, agradecer de novo aí pela tua participação, acho que agora foi ao inverso, eu que te fiz esse convite, você falou mais, eu acho que é a primeira vez que eu te ouço falando tanto do que das últimas vezes, normalmente você que me ouve falando bastante, muito obrigado por participar, espero receber você novamente, o convite está aberto aí pra gente poder falar mais aprofundado sobre vendas, mais aprofundado sobre automação com o uso de inteligência artificial, pra gente trazer mais conteúdo legal aí pra galera. E gratuito. Obrigado aí pela oportunidade. E lembrando, nós não estamos aqui realmente, tá? Nós somos IAs que estamos aqui conversando. Até agora foi IA. Já pensou? Exatamente. Em breve. Gente, é isso. Muito obrigado pra você que ficou aí até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar. Pra você que não gosta de assistir o vídeo aí no YouTube, lembrando que também tá lá no Spotify pra você. Então, é isso. Muito obrigado. Valeu e fui. Deu uma hora já?